amor de Deus. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Carlos Vasconcelos, presidente do Instituto Combate ao Câncer. A gente está aqui no segundo dia do congresso, da sexta edição do congresso Todos Juntos contra o Câncer, evento promovido pela Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, em parcerias com diversas associações. E agora a gente está aqui com a doutora Mayra Calef. A doutora Mayra é presidente da AFEMAMA e mastologista do Serviço de Mastologia do Hospital Moinhos de Vento, não é isso, doutora? Perfeito. Doutora, antes da gente falar um pouquinho sobre esse painel que a senhora participou agora, inclusive a senhora fez parte do boarding, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito da FEMAMA, qual o trabalho da FEMAMA, qual a responsabilidade da FEMAMA com as outras associações de pacientes portadores de câncer de mama. A FEMAMA, ela é uma associação de 71 ONGs, grupos de pacientes que lutam pela causa do câncer da mama. Então, isso está em todo o território nacional, são 18 estados, mais o Distrito Federal. Nós temos um alinhamento para propostas, luta pelas propostas e desafios, então fazemos advocacy junto, de desafios que todos temos, né? Então, a gente combina uma vez por ano quais serão esses desafios que nós vamos lutar junto. Cada associada à FEMAMA tem o seu próprio DNA, cada uma faz o seu trabalho nas cidades, mas juntos, com uma agenda única, a gente luta para que menos mulheres e homens morram por câncer de mama. Então, o objetivo é bem claro, a associação já tem 14 anos e só cresce, porque somos uma entidade que preza pela capacitação e pela metodologia baseada sempre em evidências científicas. Legal. Tem alguma pergunta? Gostaria de te parabenizar, que acho sensacional. A gente vem comentando muito, né, sobre essa história de que as instituições elas têm que estar unidas, né? Então, o objetivo, né, desse congresso, inclusive, Todos Juntos contra o Câncer, é exatamente esse objetivo social da FEMAMA. E aí eu acho que a gente tem que partir para esse painel que eu achei sensacional, maravilhoso, e queria que a senhora explicasse para a gente um pouquinho como é que foi esse painel. Esse painel, ele começa de uma iniciativa global, né? A proposta dele, ele vem de uma iniciativa global de Genebra que se chama City Cancer Challenge. Esse Cidades Desafios é um projeto, então, que visa fazer com que a cidade diagnostique, investigue quais são os gargalos e quais são os seus próprios problemas, chama toda a comunidade do câncer, que as pessoas não se identificam, né, com a comunidade do câncer. O que é a comunidade do câncer? São gestores, são especialistas, são pacientes, ONGs, academia, todo mundo que, de uma forma ou de outra, foi sensibilizado, está sensibilizado e quer ver a sua cidade enfrentando um problema, no caso, câncer. Então, essa proposta internacional chega a Porto Alegre por intermédio de 3 signatários, que é a FEMAMA, como membro do ICC, como é a Abrale também, o LACOG, a Secamargo, Desiderata, são algumas instituições membros do ICC, trouxe para Porto Alegre, convidou a Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do Dr. Erno Harzheim, que agora está no Ministério da Saúde, não por acaso, e o Hospital Moinhos de Vento. Essa parceria de público, privado e sociedade civil foram os pilares para trazer o projeto para Porto Alegre. A partir daí, foi identificado através de um questionário com 188 instituições e 88 pacientes, quais eram os problemas que a cidade via que precisavam ser enfrentados. A partir disso, 88 necessidades foram reconhecidas. Dessas 88, 33 prioridades.
E na semana passada, essas 33 prioridades se transformaram em 13 grandes projetos que a cidade vai agora delinear com metas, indicadores, para que a partir de janeiro de 2020 a gente comece a implementar na cidade de Porto Alegre. Sensacional, é fantástico. A gente fica até sem palavras, né, Carlinhos? Porque, na verdade, a gente está tratando não como um produto, né? A gente está tratando como um valor esse paciente, né? Dentro desses projetos, eu queria saber se existe alguma coisa, se houve alguma identificado alguma queixa de paciente relacionado à socialização desse paciente na vida pós-câncer. Existiu alguma coisa relacionada a isso? O importante é a gente entender que a jornada do paciente não começa com o diagnóstico. Ela começa muito antes e ela vai muito além do diagnóstico e do tratamento. Então, isso foi, sim, um dos pontos levantados, que as dificuldades até legais e dificuldades, tu chamasse de socialização, é uma maneira light de dizer que esse paciente é muito discriminado, né? Os direitos dos pacientes têm que ser, de novo, foco de atenção de quem lida com isso, até porque a gente sabe que o impacto, hoje em dia, na vida financeira de quem tem câncer, talvez seja o maior dentre todos os impactos que o paciente pode ter. Então, ele sempre, de uma forma ou de outra, para superar as dificuldades que ele tem no tratamento, ele precisa aportar dinheiro que muitas vezes ele não tem. Então, vende a casa, vende tudo para poder ter uma chance que não é via judicialização, eu não entendo que seja. É agilidade em incorporar metodologia nova, agilidade em fazer com que essa pessoa, a gente fala paciente, mas é uma pessoa que tem o diagnóstico. Ou até como agilizar quando ela tem uma suspeita de diagnóstico. Porque esse é o problema. Não existe ainda uma implementação da lei que passou tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, a lei de notificação compulsória. A gente vem batalhando muito por isso. A gente precisa botar no paciente um chip. Sim. Quando ele está vamos dizer assim, com uma doença suspeita, a maioria de doença não vai se confirmar. É isso importante, ele vai sair da mesma fila, porque hoje em dia está todo mundo embolado lá para saber se é câncer ou não. Então, o paciente, a gente coloca uma notificação sobre aquele indivíduo, e esse indivíduo mandaria um sinal de alerta para o sistema e ele vai ser acompanhado. Porque existem registros de câncer. Existem registros hospitalares, de base populacional, mas tudo isso é contando a história que aconteceu há 3, 4, 5 anos atrás. Não existe, hoje em dia, em tempo real, uma notificação para saber onde é que está esse paciente. Que muitas vezes, num sistema fragmentado como o nosso, ele pula do sistema público para o privado, ou ele vai numa emergência, a emergência não sabe o que ele está tomando. Não existe essa integralidade. Um dos grandes pontos bem legais desse projeto é propor sistemas de interoperabilidade do paciente com câncer. Doutora, eu tenho uma pergunta. A gente estava comentando ontem mesmo, eu vi uma palestra de alguém que trabalha no Ministério da Saúde falando que assim, a saúde hoje tem mais ou menos 23 sistemas que não se integram e que não se conversam. Então, às vezes, um paciente está cadastrado no Cismama, não está cadastrado no Ciscan, que é um outro sistema de câncer. Então, esse paciente, às vezes, acaba
acaba não gerando as estatísticas corretamente, até para a gente poder depois saber quantos novos casos tem por ano, quantos pacientes estão ainda em tratamento, quantos se curaram, quantos foram a óbito. E essas estatísticas, às vezes, são importantes para a gente poder mapear populações de risco, né, áreas assim com maior deficiência de, por exemplo, de mamógrafos, de acesso realmente até mesmo ao diagnóstico, né? E também, assim, dentro desse assunto, a gente sabe que tem aquela lei dos 60 dias de tratamento, né? Na opinião da senhora, como é que tá isso hoje? Essa parte de fazer valer a lei, porque a gente sabe que a lei é a partir, se eu não me engano, né, me corrija se eu estiver errado, através do diagnóstico, da biópsia. Mas e para aquele paciente que tem a suspeita que às vezes nem a biópsia consegue fazer? Como é que funciona isso? Então, olha só, parecia uma coisa surreal quando a FEMAMA e outras ONGs começaram a brigar muito pela lei de 60 dias. Não, isso não pode, é inconstitucional. Gente, a lei dos 60 dias está sendo levada muito a sério. É um direito de vida, né? A lei dos 60 dias, hoje em dia, é um parâmetro, está servindo como um indicador de performance para aquele gestor. Inclusive, o Ministério da Saúde encomendou para o Instituto Nacional do Câncer uma maneira de medir esse tempo do diagnóstico ao início do tratamento, que se chama painel oncologia. Esse painel oncologia, ele vai integrar muitos desses sistemas. Já está funcionando. Procurem lá no INCA, painel oncologia. Ainda depende de que as pessoas coloquem, registrem no Siscam, ainda depende, mas já existe. Então, uma coisa que era inconstitucional, em 2013, 14, em 2015 foi aprovado, já é uma realidade em 2019, já é uma realidade e hoje já tem algumas cidades já tão bem integradas nesse sistema que 60% dos cânceres, principalmente mama e colo de útero, já estão ali. Então, é uma questão de tempo. O que a nossa proposta, que é desde 2015 que a gente briga no bom sentido, mas enfrenta, encara, é o projeto da Lei dos 30 dias, que já passou na Câmara dos Deputados. É exatamente 30 dias, prazo máximo para ter o diagnóstico, não quer dizer mínimo, é máximo. Ou seja, para certas leucemias, precisa ter 3 dias, 5 dias, senão a gente perde aquele paciente. Mas a gente colocou, e está bem organizado, 30 dias como a lei. Essa lei passou pela Câmara dos Deputados, está parada no Senado, em comissões, analisando, foi colocado em pauta para votação no Senado, retirado de pauta. E ontem uma pessoa muito interessante, que é a deputada Silvia Cristina, que é líder da Frente Parlamentar contra o Câncer lá em Brasília, ela disse, foi retirado de pauta porque foi dito que não teria verba para assegurar a implementação dessa lei. Ok. Que absurdo. Quando há 20 anos atrás, porque já faz 20, que a FEMAMA ainda com as ONGs, não existia FEMAMA, mas existia IMAMA, existia a rede feminina, existia muitas ONGs, a gente brigou pela mamografia para todos. E aí o recado que nós recebemos foi, não, isso vocês não podem falar, porque não existe mamógrafo para todos, não existe uma rede. E a gente foi lá e botou uma campanha nacional dizendo, autoexame não basta. Não basta para quê? Para salvar a vida de pacientes. Ele ajuda, mas não basta. E começou todo esse projeto de instalar mamógrafos até dentro de barco, que as queridas amigas da Américas Amigas fazem. Então, assim, a gente não pode, porque não tem recurso agora,
Não pode ignorar o que vai fazer diferença para salvar mais vidas. É uma questão de prioridade. E voltando para o City Cancer Challenge, aí é que eu digo, a cidade encarou esse desafio como uma prioridade de agenda. O prefeito está motivado, a secretaria estadual está de olho, porque ali, embora Porto Alegre tenha 1.400.000 pessoas, acaba regulando 8 milhões de pessoas do estado. Então, são 11 milhões, mas vamos dizer que as outras consigam. Não, é Porto Alegre, Porto Alegre. Então, assim, esse não é um problema só nosso, gaúcho. Esse é um problema de todos os estados na federação. Então, eu vejo assim como uma grande oportunidade de sentar na mesa, não chega, de trabalhar junto. Exatamente, doutora. A gente já apoiou uma das campanhas da FEMAMA há poucos anos atrás, né? Atitude exige coragem. Aqui também a gente tem uma corajosa, a doutora Fabiola Latorre, médica, ela teve câncer de mama. E ela tem um projeto também que é o de médica paciente, para apoiar outras pessoas, outras mulheres que tiveram câncer, ajuda tanto na maneira de apoio emocional, na parte de resgate da autoestima, né? E agora a gente está lutando, somando forças, né, não só com a FEMAMA, com Todos Juntos contra o Câncer, com as associações em geral, mas também para a parte de survivorship, né, para o apoio do paciente pós tratamento, para que ele recupere o sentido da vida e ressignifique isso também, né? Vamos fazer dessa entrevista aqui uma coisa prática. Eu acho que a doutora Fabiola, ela não pode mais ficar longe da FEMAMA. Não, A não quero. FEMAMA é Eu tô apaixonada por o teu você. palco. Eu sou cirurgiã de mama. É comigo que as pacientes têm o diagnóstico. E elas ficam conosco por toda a vida. E é isso que eu quero ver mais e mais. Esse é a minha única motivação, Fabiola. Então, pessoal, eu sou voluntária em tudo isso, trabalho no Moinhos, sol a sol, opero, faço tudo que uma médica faz, mas se eu não tiver essa chance de fazer diferença, mesmo para quem eu não conheça, não está completo o meu trabalho. Então, a Fabiola, o pessoal da FEMAMA está todo por aí. Vamos pegar essa mulher para trabalhar com a gente. Muito obrigada. Obrigado pela entrevista. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Fabiola. Obrigada, doutora. Eu estou muito emocionada. Eu fiquei muito emocionada vendo tudo que ela falava, porque é tudo que eu imaginava. Eu tive o privilégio de ter o meu diagnóstico muito rápido e, em uma semana após o meu diagnóstico, eu estava com catéter e já fazendo a quimioterapia. E desde então eu penso, todas têm que ter esse direito. É isso mesmo. E tudo que eu sempre venho lutando, eu escutei da senhora hoje. Então, Amém. estamos juntas. Obrigada, gente. Não conseguia nem falar, de tão emocionada que eu fiquei.